Você já ouviu falar no sistema parede de concreto? É um sistema estrutural indicado para empreendimentos com alta repetitividade, o que exige uma padronização nos projetos e que precisam ser construídos com rapidez. Por exemplo, nos conjuntos habitacionais, em que os projetos basicamente são iguais uns aos outros. E neste vídeo nós vamos falar tudo sobre esse sistema estrutural. Vamos falar tudo sobre parede de concreto para que você entenda mais a respeito desse sistema. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Inscreva-se aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho, deixa o like no vídeo se esse conteúdo faz sentido para você e vamos lá saber tudo sobre paredes de concreto. Quando nós construímos um empreendimento utilizando parede de concreto, nós utilizamos para isso as formas de alumínio, que são fabricadas e confeccionadas de acordo com um projeto. Então, é muito importante que os sistemas parede de concreto, para que eles se tornem um pouco menos oneroso, que esse sistema ele seja padronizado, que a gente não tenha muitas mudanças de acordo de pavimento para pavimento, nem de obra para obra, porque a gente pode reaproveitar essas formas. A mesma forma que a gente utilizou no primeiro pavimento é utilizada no segundo, no terceiro, no quarto e assim por diante. Então, exige essa certa padronização, porque senão o custo ele fica muito elevado. E nós conseguimos aproveitar essas formas também para as outras obras. Então, por isso que o sistema parede de concreto é muito utilizado em conjuntos habitacionais, em que eu tenho várias torres com basicamente o mesmo projeto, é a mesma coisa, só muda o local. E aí sim as paredes de concreto elas vão se tornar vantajosas, porque o custo inicial dessas formas ele é alto. Para a gente fabricar de acordo com o projeto, confeccionar de acordo com o projeto é alto, mas pelo menos a gente consegue fazer uma vez só e conseguimos fazer vários empreendimentos utilizando as mesmas formas, reaproveitando essas formas. Agora, se a gente trabalha com vários tipos de projeto, com vários arranjos arquitetônicos, aí a parede de concreto ela já não vai se tornar uma opção muito viável. É um sistema rápido de se fazer, nós colocamos as formas, deixamos todas as instalações prontas, hidráulica, elétrica, deixamos as portas e as janelas também com vão, depois para a gente inserir essas esquadrias, e depois a gente concreta tudo junto, concreta as paredes e concreta a laje tudo junto, claro, prevendo para isso também o projeto de armação dentro dessas paredes. Então é algo bem rápido de se fazer, em pouco tempo a gente também já consegue partir para o pavimento superior, e aí a gente concreta, já parte para o pavimento superior, e é um sistema bem rápido de se fazer. Depois o sistema parede de concreto ele elimina a necessidade de a gente fazer chapisco, emboço, reboco. A gente já consegue fazer ali um fundo preparador para aplicar já o revestimento final, preparar a superfície, né, para aplicar o revestimento final, e aí se torna ainda mais uma vantagem para conjuntos habitacionais e empreendimentos que exigem uma rapidez na sua construção. Em cerca de 14 horas do recebimento desse concreto, a parede ela já está pronta ali para ser desformada e as formas serem levadas para o pavimento superior. E por falar em instalações, não são admitidas tubulações horizontais, desde que essas tubulações horizontais não ultrapassem 1/3 do comprimento da parede e, no máximo, 1 metro, desde que esse trecho ele não seja estrutural. A espessura mínima dessa parede para paredes com altura de até 3 metros é de 10 centímetros, sendo permitida fazer 8 centímetros no caso de paredes internas de edifícios de até 2 pavimentos. Como eu comentei, essas paredes elas devem ser armadas e respeitando o cobrimento imposto aí pela NBR 6118, que vai variar de acordo com região para região, de acordo com a classe de agressividade ambiental da região que você está fazendo essas paredes de concreto. Por exemplo, se você está fazendo numa região metropolitana, afastada do litoral, afastado de ambientes industriais, esse cobrimento deve ser de 3 centímetros no mínimo. Já se você está em regiões litorâneas, cidades litorâneas, em ambientes industriais,
esse cobrimento deve ser de no mínimo 4 centímetros. E essa armadura, ela é uma tela soldada na vertical, que a gente coloca essa tela em todas as paredes. É uma tela soldada mesmo, que a gente também coloca, faz um reforço de armadura nas bordas de portas e janelas com armadura convencional também para reforçar esses trechos aí. E dependendo das cargas, dependendo da altura dessa edificação, essa tela soldada ela deve ser dupla, formando uma dupla malha e também com todas as indicações aí de projeto. Então, normalmente para edificações de pequeno porte a gente coloca a tela soldada ali em todas as paredes e tá tudo certo, e para cargas mais elevadas essa malha é dupla. Normalmente a malha dessas telas eletrosoldadas é de 10 por 10 por 10 a malha, e os fios são de 4,2 milímetros. Pode variar, mas essa é a mais utilizada. Essas armaduras têm a função de resistir aos esforços de flexotorção das paredes, de controlar a retração do concreto e também de estruturar e fixar as tubulações de elétrica, hidráulica e gás. O concreto recomendado para as paredes de concreto é o concreto autoadensável, porque o concreto autoadensável ele tem uma estabilidade maior, ele tem uma fluidez maior, fazendo com que todos os espaços dessas paredes elas sejam completamente preenchidos e sem a formação de nichos de concretagem, as famosas bicheiras nessas paredes de concreto. Então o concreto autoadensável ele vai diminuir aí a ocorrência dessas manifestações patológicas. Por isso que as paredes de concreto elas têm essa vantagem de ter os problemas patológicos reduzidos, justamente por isso. Até porque, se nós precisarmos fazer uma reforma, um reparo nessas paredes de concreto, o valor, o custo dessa reforma ele é alto, que torna uma desvantagem aí das paredes de concreto, caso a gente tenha problemas patológicos nesse sistema. Além dessa vantagem, as paredes de concreto ainda vêm entregando bons resultados em relação ao isolamento térmico e acústico. O uso das paredes de concreto ele teve início aqui no Brasil mais ou menos na década de 70, em 1970, com a necessidade de entrega de empreendimentos imobiliários muito rápida, incentivadas pelo governo brasileiro nessa época. Aí depois ele teve uma queda, o uso desse sistema teve uma queda e voltou aqui no Brasil em 2009 com o programa Minha Casa Minha Vida, com os empreendimentos aí que você conhece, normalmente utilizando aí as paredes de concreto, porque são conjuntos habitacionais padronizados, com projetos padronizados que exigem uma certa entrega mais rápida, então o uso de parede de concreto ele é bem-vindo nesse tipo de sistema. A fundação utilizada no sistema parede de concreto, ela normalmente é o radier, porque a gente tem uma carga distribuída ali nas nossas paredes, a gente não tem pilares, então não tem o porquê nós utilizarmos, por exemplo, sapatas isoladas, nem estacas com bloco de coroamento, porque a gente não tem nenhuma carga pontual. A gente tem a carga distribuída dessas paredes mais ou menos uniforme. Então hoje a gente utiliza o radier, ou então uma sapata corrida também é uma opção. Mas normalmente é o radier por conta de economia, mais agilidade no processo é o radier. Já se a gente tem uma carga mais elevada, em que o solo ele não passou no processo de cálculo, não é permitida fazer o radier, porque a gente vai ter problemas com recálculos, enfim. É a opção também de fazer um radier estaqueado, que é um tipo de fundação mista que envolve o radier, e esse radier é apoiado em estacas profundas que fazem a transferência das cargas dessa edificação para solos mais competentes. Depois do radier executado, claro, prevendo todas as armações previstas, as tubulações também, alguns trechos de tubulações, principalmente ali do esgoto, o radier concretado, a gente vem com as formas, então fazendo de acordo com o projeto, montando ali os ambientes com as formas de alumínio, prevendo para isso também a aplicação de desmoldante nessas formas, que vai facilitar a retirada dessas formas depois que o concreto ele estiver seco. Então é muito importante esse produto desmoldante. Também é importante a gente colocar os espaçadores dentro dessas formas, respeitando o cobrimento que eu disse há alguns instantes atrás, e depois é feito o bombeamento do concreto, de preferência o autoadensável,
e aí depois de 14 horas normalmente, claro que vai depender ali das condições do concreto, mas em média ali normalmente 14 horas é possível retirar essas formas e partir para o próximo pavimento. Só não podemos esquecer de um detalhe: feito o radier e depois o empreendimento já concretado acima desse radier, a gente não pode esquecer que entre o radier e a parede ali do térreo, do primeiro pavimento, ela tem de ser impermeabilizada, porque forma um espaço vazio ali. A gente tem o radier concretado, depois a gente coloca, entre aspas, o prédio em cima, então fica aquele espaço que a gente precisa impermeabilizar, senão a gente tem problemas ali com infiltração de água. Então, normalmente a gente faz o chamado sóculo. O sóculo é justamente essa proteção entre o radier e a parede de concreto, com produtos impermeabilizantes para evitar essa infiltração de água. Então é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje e entendido um pouco mais sobre o sistema paredes de concreto. E se você tem alguma dúvida que você quer tirar particularmente com a gente, se você quer obter uma ajuda de nós um pouco mais de perto, nós trabalhamos com consultorias individuais. Então, preencha o link aqui que está na descrição deste vídeo e agende uma consultoria com um de nós. E convido você a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @rvconstruções e perícias, para você acompanhar um pouco mais de perto os nossos trabalhos diários. Também convido a seguir-nos lá na RVCast, disponível no Spotify, e aqui no YouTube é um podcast da área da engenharia que nós fazemos com convidados de altíssimo nível da engenharia. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, dá o like aqui também no vídeo, isso é muito importante para a gente, para que a gente continue produzindo conteúdos para vocês toda semana. Então, muito obrigado por nos acompanhar e nos vemos no próximo vídeo.